Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como é que estão as coisas? Bem. Só tá nós dois? Nós Não, três. tem 4. Nós quatro, para não aguentar. A Nilda está chegando aqui. Onde nós demos um treino para ela entrar hoje. Tudo bem, Gilson também. Samuel, eu estou ouvindo ali, né? Olá. Olá. Uhum. Mas não tem problema não. Eu até aviso a ele lá. Certo? Tá bom, Uhum. 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 Bom dia, Lana. Bom dia, Mazé. Quem é Samuel? Samuel? Bom dia, Samuel. Bem baixinho. Pois tá bom. Ei, vocês estão me ouvindo? Alto e claro, irmã Nilda. Ah, tá. Tá se vendo? Cadê tu? Daqui a pouco eu ligo pra ti. Tá certo? Falar um pouquinho que eu tô aqui também no... Eu fico aqui olhando pro celular. Eu pra televisão. Mas aí, no caso, a sala do pastor, eu não sei qual que tá a lição, mas eu vejo e te digo, tá bom? Eu falo com ele. Tá? Eu te ligo para te dar a lição, tá bom? Tá, um abraço. Tchau, tchau. Oi. Olá. Oi. Podendo falar pouco, viu? Imagina, né? Eu sou obediente, ó. Minha barba tá deixando igual a do pastor Jairo. Esse negócio aí é outra coisa, viu, bichinho? Hein? Esse negócio aí é outra coisa. O que é, Mazé? O Samuel me deu um fone de ouvido, mas não tô gostando dele, não, ó. O que? Eu tô fone de ouvido? Eu vou tirar aqui, viu? Não, é porque enquanto eu não sair da quarentena, eu não tirar a barba, não. Vou tirar quando eu sair da quarentena. Vale-me Deus, que mal é esse? É protesto. É promessa, promessa? Promessa, irmão. Começa aí, irmão. Promessa para acabar a quarentena, né? Eu quero... É o seguinte, se a quarentena acabar o mais rápido possível, eu tirar a barba. Se não acabar... Fala, Se acabar, fica de barba, né? Não, brincadeira. Não, sei lá, deixei aqui para ver como é que fica. Tá esquisito, ó. Olho pra cá, não vejo meu lá. Samuel. Estão dizendo... Ele não tá aparecendo a minha careta, não. Não, aparecendo não. Nilda, clica na tela do teu celular. Aí vai aparecer lá embaixo uns iconezinhos. Aí tem uma câmerazinha. Clica na câmera. Samuel tá para lá e para cá, o Samuel. Apareceu. Pronto, irmão. Tô de máscara, viu, pessoal? Pronto, aí, rapaz. A situação aqui, eu tenho que ficar de máscara, viu? Beleza. Ok. Ô, Paulo. Oi, pode falar, Gilson. Olha o chefe aí, ó. Olha o menino ainda tá dormindo. Que nada, ele acho que acordou 5 horas. Mazé tá parecido do Django Kid. É o quê? Não é Mazé, não. É a irmã Nilda. Eu tô de máscara. É a irmã Nilda. É, Nilda. Boa, Nilda. Tu já entra criando polêmica, né, Humberto? Tu anda mexendo com o povo. Olha aqui esse aluno como tá estudioso. Cadê? Olha, Nossa, Coisa boa. Tá melhor? Tá melhor, Zé? Valeu, Zé. Tá melhor? Quase bom. Ei, que tu tá bom. Graças a Deus. Então, quinta-feira tem violão. Olha, Humberto. Quinta-feira tem tocada. Esse Samuel é sempre sorridente, ó. Ai. Olá, Fernanda. Bom dia. Oi, Ivana, eu falei contigo, acho que tu nem ouviu. É tanta gente falando ao mesmo tempo que não dá nem para perceber. É uma animação só.
Né? Hoje tem churrasco lá na casa do Márcio. E é? Rapaz, tu não inventa não, rapaz, tu fica... Tu vai te aquietar, O Cícero tá lá, tá o Cícero. Porque carne é com o Cícero mesmo. Comprou um bocado de alho, tava comendo, derrubando aquele pé de alho todinho pra comer ata. Homem, comilão. Gosta de comer, viu? Tu viu as atas que ele tava comendo? Vi. Muita ata naquele pé. Bom, Vocês já engordaram quantos quilos, hein? eu acho que eu vou sair mais magro dessa quarentena. É? Eu não engordei muito, não, porque eu caminho. Todo mundo que está em casa, meus colegas de trabalho estão tudo cheinhos. Ô, Jesus. Cadê o Paulo? Aí eu Paulo sumiu. Caminho 6 quilômetros. Um dia Não, tô aqui, Gilson. Eu tô ouvindo todas as conversas de vocês aí. Acho, vixe. Tô Olha os só mal colocando o pessoal aqui na sala. Tá melhorando. É, rapaz. Bom dia, Rita. Isso aí, Ritinha e Osmaldo, tudo bom? Olá. E Tá aqui a câmera. o tempo que o pessoal vai chegando. É. Bom dia, Ritinha. Bom dia. Tudo bom, Ritinha? Bom dia. Bom dia, Betão. Como é que estão as coisas? Beleza. Vou já caminhar. Tu prendeu a Débora onde, que ela não tá aí? Tá dormindo. Osmalda. Libera esse microfone da Osmalda aí, pra ver se ela fala. Pelo menos ela fala, Paulo. Ontem à noite deu choro. Por quê? Foi demais, não foi? Deus Foi da bom vida em meio aos louvores. Ontem à noite o culto, né? Foi tudo. Sim. Foi. Foi maravilhoso. A Vicência, entrando aí, ó. Muito bom, muito bom. Gente, a Osmalda nunca consegue, ela quer participar e não dá certo, né? Quem? Quem? A Osmalda. Osmaldo acabou de entrar. Mas tá sem som e Só sem que ela câmera. tá sem som em câmera, né? É. Alguém tem que ligar para ela aí para orientar. É. Uhum. Vou ligar aqui pra... Ah, mas aí ela vai... Manda usar o bate-papo aqui para falar com ela. Usa o bate-papo, é. Uhum. Samuel tá diferente, velho. Vou procurar ela aqui. Oi, gente, bom dia. Estou ouvindo vocês. Bom dia. Ai, tá, Olha, Osmalda. Ah, que bom. Agora tá beleza. Tá vendo? Estou vendo tudo. Ah, ela não Mas quer nós não estamos te aparecer agora. vendo. É. Oi, Vicência. Aí Tu o não, Rui vai Osmar, não entrar. estamos te vendo, não. Tá vendo? Não, é porque eu não estou aparecendo. Menina, pô, parece. Deixa a gente te ver, Osmaldo, matar a saudade. Não é, mas tanta saudade do povo. Ei, não vamos matar a saudade não, senão depois a gente vai fazer o quê? Ninguém tem mais saudade de ninguém. Tá Eu tô morto? achando, pessoal, que quando a gente tiver liberado para voltar, que a gente puder voltar com segurança, a gente vai ter que fazer um dia só para se encontrar. Um culto só de louvor e de abraço. A gente vai conseguir. Só de abraço, só de abraço e beijo. É 1h30 só de abraço e beijo. Será que dá certo para a Livinha, hein? Vai faltar tempo. Osmalda! Oi, Osmalda, tá aí ela, ó. Oi, Osmalda. Sumiu de novo. Sumiu, é estratégico isso aí. Tá aqui ela, ó. Talvez. Olha, ela sai de uma tela e aparece na outra. A Ivone e a Vicência não conseguiram ainda. Josiane. A Vicência tá na sala. Tá na sala. Não, Fernanda. Vicência tá na sala, Ivone também tá sem câmera. Vicência tá sem câmera, mas a Vicência tá com o microfone aberto. Tá. A Ivone é que tá com o microfone aberto também, a Ivone. Entendeu? Sim, eu tô te vendo.
Tá aí a Vicência, apareceu. Olá, Vicência. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa aqui. Quando a gente começar de fato, é que a gente desligue os microfones para a gente ouvir melhor. Aí, cada vez que você quiser falar, você vai levantando a mãozinha e ativa o seu microfone, beleza? Combinado. Fica melhor, né? Isso. E aproveitando aí a fala da Mazé, a gente vai fazer dois tempos, tá? A gente iniciou agora, né? Eu estou com o relógio aqui na tela. E a gente vai fazendo a aula. Quando estiver perto de acabar, faltando 5 minutos, eu abro um outro link. E a gente dá continuidade, porque domingo passado ficou, né, na oração da Ritinha caiu e por falha minha eu não abri outra sala. Peço até desculpas a Ritinha. Foi uma falha muito grande da minha parte. Paulo, Uou. deixa eu te falar uma coisa. Terça-feira, quarta-feira, a gente teve uma reunião com o pessoal lá do Senac, né? Aí o meu supervisor, ele pediu para eu baixar Google Meet, Google Meet. A gente ficou mais de 1 hora e 20, 1 hora e meia mais ou menos, direto. Foi, né? Google Meet? Direto. Depois a gente pode até testar, né? O Google Meet é o seguinte, como lá é uma empresa corporativa, é liberado, é pago aquilo ali, certo? Para graça, eu acho que é só 10. Não. A gente tentou uma vez, caiu. Ou não, ele liberou também? Porque se ele tiver liberado, beleza. Porque antes eu acho que não é pago, não. Não, nós usamos no Giba, ele só deu no máximo 10 pessoas. Tanto que a gente fez 2. Lembra, Paulo? Foi mesmo, foi o que a gente fez, dividiu em 2 pessoas, né? Aí depois, depois daí ele é pago. Para até 100 pessoas, 150. Agora, se não tiver vídeo, para conversar, parece que até 150 pessoas, sem imagem. Conversando. Até onde eu entendi, a parte de graça. Mas a gente pode testar. O Google Maps. Vamos nós, né? Quem vai começar? Vamos lá, pode começar, Mazé. Oi, Mazé. Nós vamos orar, pedir graça de Deus. Eu tenho que Ele nos oriente, né? ver uma que a gente possa aprender um pouco mais do Senhor. Essa lição é muito especial. Uma lição muito bacana. Se deleita ela. Tem que deixar pelo menos. Pronto. Então vamos orar. Maravilhoso Senhor, querido Pai, nós queremos nessa manhã adorar o Senhor, exaltar o teu santo nome. Deus querido, abre a nossa mente, nosso entendimento. Que o Senhor nos ajude a aprender as lições que o Senhor quer que nós aprendamos nessa manhã. Nos dá discernimento, nos ajuda, Deus, a usar a ferramenta que o Senhor tem colocado em nossas mãos para adorar o Senhor, na escola bíblica, nos cultos, enfim. Nós possamos estar juntos, mesmo que cada um no seu lugar, na sua casa, mas estamos juntos no seu propósito. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que barulho é esse? Que a gente desligasse os microfones. Mas o teu microfone tá. O teu aparelho está na microfonia. O meu? É o teu porque os outros estão desligados. Bastante. Gilcinho, pode começar, viu? Gilson. Oi. Pode começar, viu? Pode falar. Pode dar a introdução. Você e a Mazé fiquem à vontade. Não, mas eu não estou podendo falar muito, não. Não? Pois vai lá, Mazé. Eu estou um pouquinho... Se eu começar a puxar a fala, dá um negocinho aqui. Pois tranquilo, vai lá. Pode puxar, Mazé. Certo. Então, a gente... Eu falei, essa lição é uma lição muito especial, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês.
bem rapidinho, para a gente refletir bem rapidinho. Se você tiver com alguém ou numa turma, né, e você ficar em pé, num pé só, tem um negócio aqui estranho. É aqui mesmo. Peraí, só um instante. Como eu só desligar aqui, dá certo aí? Tem outro telefone ligado, mas Peraí. Esse som desse telefone. Ele fica aumentando. Peraí, só um instante. Só está o meu telefone ligado aqui, Samuel? Só tá o seu, mas só tá o meu e o seu. Vou desligar o meu, viu? Tá. Vamos ver se está certo. Está me ouvindo? Então, ele diz aqui, quando você vai se apoiar num pé só para você andar, e você pular, ou é fácil, ou é difícil você se pôr num pé sozinho? O que vocês acham? É fácil andar num pé só? Não, é difícil. Muito difícil, né? Quando nós tentamos andar num pé só, mas nós nos apoiamos em alguém, no ombro de alguém, se torna mais fácil? Sim, aí facilita muito. Com certeza, né? Então, o que foi que aconteceu? Aqui foi mais ou menos isso, né? Neemias e Esté são personagens que marcaram a história de Israel no período pós-exílio. Não apenas o nome de 2 livros do Antigo Testamento, fazia parte do Novo no exílio, né? Mas exerceram um papel importante na preservação e no retorno da nação para a terra natal. Foram pessoas com formação diferenciada que viveram em contextos distintos, porém, a serviço de Deus. Mas eles precisavam de apoio, né, de sustentação. Isso que é o que aconteceu mais ou menos aqui. E daí, Paulo? Ou mais alguém quer falar alguma coisa? Rapidez. Mas eles são 11, é? Eles 12. são 11? 12. Ah, eu aqui na 11. Ah, tá bom. É Neemias e Esté. Ah, me perdi. Ok, estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Então, conforme a Mazé falou, né, o livro de Neemias aí. Está baixinho. Está bem Tá baixinho. baixo. Deixa eu aumentar aqui. Melhorou agora? Pronto. Então, os livros de Neemias e Esther, né, foram pessoas com formação diferenciada, né? Interessante que viveram em contextos distintos, tá? Porém, o detalhe muito importante de ambos os livros é que eles foram
criados, né, a serviço de Deus. Certo? Eles faziam parte do povo no exílio e exerceram esse papel importante na preservação e no retorno da nação à terra natal. Né? O livro de Neemias foi escrito pelo profeta Neemias, né? E aí, qual é a palavra-chave do livro de Neemias? A reconstrução, tá? Diferente do de Esté. O de Esté, né, de acordo com os estudos, né, mais antigos e os estudos recentes, não tem um autor, né, não foi detectado um autor. Então, autor desconhecido. Porém, a palavra-chave do livro de Esté é a soberania de Deus. E aí, notem que é bem interessante o link dos dois, tá? Reconstrução e soberania de Deus, tá? O conteúdo de Neemias, né, o que ele vai dizer para a gente? Deixa eu pegar aqui o versículo-chave que eu coloquei aqui para a gente, só para a gente refletir em cima, tá? Só um minuto. O bom que tudo é ao vivo. Então, Neemias 2,17, tá? Que é o versículo-chave que eu peguei aqui, diz assim: Então eu lhe disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Tá? Vamos pegar agora o versículo de Esté, para a gente... Como nós estamos trabalhando os dois livros simultâneos, tá? Vamos trabalhar os dois. E a gente faz um panorama bem interessante. Interessante que um versículo, tá, vincula o outro, né? Neemias, ele encerra o versículo 2,17 dizendo, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Esté 4,14 diz assim, pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Detalhe que a Esté tinha uma posição privilegiada, tá? Uhum. Mas até ela chegar na posição privilegiada, né? Aconteceu muita coisa. Sim. Então, vamos lá. O conteúdo de Neemias, tá? Fazendo um resumo, tá, gente? É a reconstrução e reformas no Judá, pós-exílio, tá? Ao longo da segunda metade do século V a.C. Detalhe que nós estamos no Velho Testamento. Né? A ênfase desse livro, a ênfase do profeta Neemias, é o êxito da reconstrução, apesar da oposição dos muros de Jerusalém, a preocupação quanto à renovação da aliança e a reforma baseada na lei. Entre os exilados que haviam retornado a Jerusalém. E aí o interessante do livro, né, o bacana, é que Neemias ele usa a posição social e as habilidades de liderança que ele tem, né, e ele consegue conduzir o povo na reconstrução dos muros de Jerusalém. E com a ajuda de Esdras, promoveu o reavivamento espiritual. Né? Já o conteúdo de Esté é bem interessante, porque enquanto Neemias vai lutar pela reconstrução da cidade, pela reconstrução dos muros, Esté vai preservar, né, de forma providencial, né, por parte de Deus, durante o seu estado no Império Persa, e por meio de Mordecai, né, e de sua sobrinha Esté. Qual é a ênfase do livro de Esté? É o cuidado providencial dos judeus por parte de Deus. Lembram que a palavra-chave do livro de Esté é soberania de Deus? Então, nesse contexto, né, a lembrança judaica e a sua sobrevivência por meio da festa de Purim, que a gente vai ver lá na frente. Né? Esté, Deus permite a expulsão da rainha Vasti, ou da rainha Vashti, para que pusesse Esté, a nova rainha, a fim de preservar os cativos judeus.
Então, Deus, ele cuidou do povo no Egito, desde o Gênesis, né, Êxodo, até o livro de Esté, ele vai cuidando, tendo esse aparato, né, esse carinho especial por esse povo. Apesar de muitas dificuldades, né, o povo não crer, o povo blasfemar, mas Deus, ele esteve ali sempre presente, como diz a sua própria palavra, né? E a história de Neemias não é diferente, é uma continuação do livro de Esdras, né? Ambos, tanto Esdras quanto Neemias, estavam engajados na preservação e reconstrução de Israel, junto ao povo que estavam retornando do exílio. E aí tinha as oposições internas, né, do próprio povo, tinha a pressão externa, né? Mas nesse mesmo período, o povo judeu que permaneceu longe de Israel também enfrentava uma batalha pela preservação e sobrevivência. E aí é onde entra a rainha Esté, que apesar de viverem todos nessa mesma época, esses três personagens, Neemias, Esdras e Esté, têm seus livros, né, têm seus respectivos livros cada um, e com propósitos e ensinamentos diferentes. Então, cada livro você tira uma lição muito impactante da soberania de Deus, do cuidado de Deus, da organização de Deus, do zelo de Deus para com o seu povo. Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar? Ok. Vou entender isso como não. Vamos lá. Como os três livros têm ligação, Esdras, Neemias e Esté, ficaria meio complicado não falar um pouquinho de Esdras, tá? Vou fazer um breve resuminho de Esdras. O livro de Esdras, ele vai descrever a volta dos judeus à nação e como reconstruir o templo do Senhor. No livro de Neemias, relata como Neemias mostra o amor por Deus e por seu povo, e como ele usa seu talento, né, para o bem da nação. Já Esté, o livro de Esté, ele vai mostrar como Deus cuidou do povo, mesmo durante a disciplina e o cativeiro. A liderança de Neemias tem sido reconhecida por muitos autores. Isso é fato, né? Muitos teólogos reconhecem a liderança de Neemias. Neemias era copeiro do rei e tinha uma posição importante na corte, tá? Ele mostrou algumas habilidades que não podem faltar na vida do líder cristão. Foi homem de oração. Isso a gente encontra lá em Neemias 1:4. Deixa eu abrir aqui para vocês. Neemias 1:4 diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Trabalhou em equipe, né? Enfrentou a oposição, liderou o povo na organização e reconstrução nacional. Foi reconhecido até mesmo pelos gentios. E isso está lá em essas partes que eu citei, né? Está desde o princípio de Neemias 1 e vai até Neemias 11, né? Trabalhou em equipe, enfrentou oposição, dificuldades, liderou o povo na organização e reconstrução nacional, foi reconhecido até mesmo pelos gentios, né? Tanto Esté quanto Mordecai alcançaram lugares privilegiados na corte do rei Assuero, né? Antes mesmo da ameaça contra os judeus vir à tona. Foi preciso que, na hora certa, entendessem a responsabilidade deles para servir a Deus. Então, cada cristão no reino de Deus tem um propósito, né? Ele tem o seu lugar de combate, tem o seu lugar de adoração. E a convicção de Mordecai mostra o propósito de Deus em salvar os judeus e ao colocar Esté como rainha. Então, quando Deus ele colocou a Esté como rainha, ele tinha um propósito. Nada na vida do cristão acontece por acaso. Nada. Aquela história, nada cai do céu por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem o dedo de Deus. Então, eu acho que eu falei isso nas aulas passadas. Se nós estamos vivendo esse momento difícil,
passando por essa dificuldade, Deus tem um propósito na vida de cada um. Seja para adorar, seja para glorificar, seja para orar, seja para não fazer nada. Mas eleve o seu pensamento a Deus e pergunte o que Deus quer com toda essa dificuldade, com todo esse momento. Porque se nós estamos vivendo essa dificuldade hoje, quanto a essa pandemia, outras dificuldades virão. E o que Deus quer de nós? Pode falar. Quem me chamou? Nilda, você falou aí, né, do propósito de Deus. Eu vejo também que na expulsão de Vasti, ali era o propósito de Deus, para que a Esther, né, viesse a ter o papel dela, né, na nação, né? Então, eu vejo que, às vezes, a gente fica se lamentando por algumas situações que acontecem na nossa vida, e a gente tem que pensar de que, às vezes, até numa coisa ruim, é propósito de Deus na nossa vida, para a gente crescer, para a gente ter mais comunhão com Ele, não é? Como agora, né? O que estamos vivendo, né? Era só essa coisa que eu vi que até o autor disse, que a expulsão de Vasti era um propósito de Deus, né? Sim. É isso mesmo. E uma coisa interessante que no livro de Esther, ele também fala, comentarista, e eu já tinha lido, que a gente não encontra o nome de Deus, né? E, no entanto, o tema do livro é a soberania de Deus, né? Interessante, né? Isso. É o único livro da Bíblia que você lendo não aparece o nome de Deus. Mas em todo momento, né? Em todos os seus capítulos, você percebe a mão de Deus agindo, você percebe a soberania, e é muito claro, você percebe a soberania de Deus sobre o povo de Israel, sobre o povo do Egito, né, agindo de forma, assim, extraordinária, de forma sobrenatural. Pode falar. Ele não fala realmente sobre, não usa o nome de Deus, mas é visível a presença dele porque é o povo do exílio, né? O povo no exílio, a ação. E tudo aí tem um propósito de Deus, mas esses três personagens, eles tiveram uma coisa, e muitas vezes quando Deus coloca algo na sua mão, você afrouxa. Esdras foi ousado, porque enfrentou oposição, não conseguiu praticamente tudo, mas Neemias veio e ajudou. A saída da rainha Vasti é propósito de Deus, mas Esther, como ela ousou em fazer tudo ou nada, ou seja, como ela não podia ir na presença do rei sem ser chamada, quando ela foi, tinha uma opção, se o rei, ou ela morria ou não, então o rei se agradou dela na hora que ela foi, quer dizer, Deus fazendo as coisas acontecer, né? Então, além de Deus escolher pessoas, nós temos que ter ousadia para aceitar aquilo que Deus quer. Ou seja, é o tudo ou nada não, Deus está mandando. Eles foram cumprir aquele propósito. Eles estavam dispostos a dar tudo pelo reino de Deus. Neemias, em um dado momento na construção da muralha dos muros, conta o texto que eles estavam com uma arma na mão e a outra construindo. Entende? Então, eles não desistiam, não se intimidavam com as coisas dos opositores. E os três tiveram muitos opositores. Muitos deles mesmos, já judeus, já estavam viciados nas coisas dos dominadores, né? Ô, Paulo. Oi, pode falar, mas dá tempo de falar que vai já acabar, né? O tempinho dessa reunião. Tem 3 minutos ainda, dá tempo. Pronto, vou dar rapidinho, então. Que você falou no começo, né? Que, assim, Esdras também tem um papel importante aí, né? Sim. E aí, eu fiquei refletindo quando estava lendo, ele diz que Esdras ele começou a ler o livro da lei, né? E, através disso, o povo ia entendendo, aprendendo, reconhecendo seu pecado, se arrependendo de verdade, né? E mudando de atitude. Então, assim, a palavra de Deus o tempo todo aí no meio do povo, e assim, enquanto aprende,
vai mudando. Então, quando é que nós vamos trazendo isso para nós, né? Quando é que o povo vai mudar? Quando é que a nossa nação vai mudar? Quando eles começarem a ouvir a palavra de Deus, ouvir do evangelho, do nosso testemunho, da nossa vida, né? E assim, a gente precisa pensar nisso, né? E estar com esse livro da lei constantemente aberto para que as pessoas possam ler. E às vezes, eu já ouvi muitas vezes até o pastor falar que às vezes o único livro que a Bíblia que a pessoa vai ler é a nossa vida, né? Então, é só para a gente refletir sobre isso. Sim, sim. Vou fazer assim, eu vou derrubar agora, tá? Vou encerrar e vou começar outro link, tá bom? Só um minutinho só, tá certo? A gente fica aqui esperando, Paulo. É rapidinho, Luana. Um minutinho só. De novo no... Tu vai de novo no avançado? Vou colocar no grupo. Vou colocar no grupo. Vai entrar em outro link, né? Lá no avançado, aí tu clica de novo lá. Tá? Só um momento. De volta de novo. Opa. Pronto, todo mundo de volta? Ok. Tô de volta. Estamos aqui. Agora aperta de novo para ficar no silencioso. Vocês coloquem de novo os microfones no silencioso. Para dar certo a gente fazer nossa devocional. Só um minutinho, tem alguém pedindo para entrar aqui. Falta a Fernanda, Osmaldo. Tá dando para ver a tela, tá, gente? Agora deu certo, olha aí. Agora deu, né? Desde o início, aí não deu certo. Ô, Jesus. Teve uma hora que tu ampliou, Paulo, aí ficou melhor. Agora eu vou ampliar agora. É porque o pessoal vai pedindo para entrar. Vou fazer isso agora. Melhorou, Lana, agora? Sim, agora sim. Pronto. Ok. Eu vou desligar meu microfone porque tem um carro aqui na frente com som aí. Tá tranquilo. Bom, então continuando, né? Neemias, o livro de Neemias, né? O nome Neemias significa Jeová consola, né? E a gente sabe por quê, né? Esse homem buscou o consolo do Senhor e depois encorajou o povo a confiar em Deus para reconstruir os muros da cidade. No primeiro capítulo, ele nos ensina como a oração é importante na vida daqueles que servem a Deus. Neemias investiu tempo em oração e reconheceu o amor e a misericórdia de Deus. Fez uma petição, identificando-se com o seu povo, confessou pecados, orou a palavra de Deus, pediu sucesso dos planos e empreendimentos que desejava realizar para o Senhor. Vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui. Alguém abre em Neemias 1:4, outro em Neemias 1:5, só para a gente interagir com os textos, tá? Outra pessoa em Neemias 1:6, outra em Neemias 1:7 e assim vai. À medida que você achar, a gente vai na sequência, tá? Quem achou 1:4, aí abre o microfone, pronto, aí já pode ler. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus
Deus dos céus. Ouviram? Ok, ouvimos Neemias sim. 1, 8 e 9. Pode ler? Pode falar. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajustarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Se quiserem fazer algum comentário depois da leitura, fiquem à vontade, viu? Alguém mais? Alguém achou Neemias 1:5? Posso ler o 5? Pode, fiquem à vontade. E disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Pronto. Neemias 1:5, só um comentáriozinho, Fernanda. Neemias 1:5 é interessante porque o Neemias ele começa a orar a Deus assim, né? Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Exaltando o nome de Deus. Exaltando o nome de Deus, quer dizer, em obediência, né? Fiel à aliança. A aliança que Deus fez, né? Lá no Gênesis, né? Em Êxodo, com Abraão, Isaac, Jacó, quer dizer, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Olha, e Neemias ficou conhecido como o profeta chorão, né? Pode falar. Agora, é interessante também que ele se humilhou, que ele começa realmente se humilhando, né? Sim, sim. Com aquele sentimento de angústia, e se lamenta, quer dizer, se humilhando ao Senhor, reconhecendo que Deus é Deus e ele precisa do apoio. Aí, ou seja, ele se consagra e após começa todo o processo de orar. Realmente você tem que se preparar, porque para esse momento. Tem uma interferência aí, esse é o meu. Pronto. Pois é. Muito interessante, o Gilson, que diante... Oi, pode falar, Mazé. Sim. Não, é que eu estava falando o que ficou conhecido como o profeta chorão, não foi Jeremias? Jeremias, né? Tá certo. Porque aqui na lição, até ele fala, né, que Neemias, ele era copeiro. Aí ele até faz uma descrição aqui antes. Isso. Que ele diz assim, ó, que Neemias para hoje, né? Ser copeiro do rei não era apenas ser garçom do monarca. Seu papel era garantir que o rei não ingerisse alimento envenenado, né? Era para proteger o rei. Uhum. Era um cargo de confiança. Alguns reis da antiguidade, quando não confiavam totalmente em seus copeiros, mandavam furar os tímpanos e cortar a língua deles para que não espalhassem os segredos contados na sala do trono. Misericórdia. Mas tu sabe por que era um cargo de confiança, né? O copeiro nessa época era um cargo de confiança. Você sabe por quê? Você está ouvindo? Estou dizendo, eu estou perguntando, vocês sabem por que era um cargo de confiança dos antigos reis, o copeiro? Porque ele provava toda a alimentação antes do rei comer. Quer dizer, que se tivesse envenenado, ele é que morria. Ele é que morria. Toda a alimentação que chegava para o rei, o copeiro, né, como um servo fiel, ele tinha que provar. Se tivesse envenenado, quem morria era ele. O rei, eu queria me matar. Exatamente. E aí era mais fácil para o rei detectar, identificar quem eram os inimigos do rei. Por isso que era um cargo de confiança. Exatamente. Tá. Em Neemias 1:6, ele faz uma petição identificando-se com o seu povo. Eu vou ler para vocês. Diz assim, que os teus ouvidos, Senhor, estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, né? Em outra versão diz, em favor do teu povo. O povo de Israel confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo
temos pecado contra ti. É interessante que ele não se coloca de fora, né, dos pecados, né? Ele se inclui, nós, eu e o meu povo, né, clamamos a ti. Ezra faz esse mesmo, confessa desse mesmo jeito na oração dele, né? Reconhecendo também que é pecador. Ritinha quer falar? Nós. Sim, sim. Pode falar, Ritinha. O que eu quero acrescentar aqui no verso 6 de Neemias é Deus, ele faz essa aliança com quem é obediente, com quem obedece os mandamentos. Então, essa é uma característica de Neemias. Era um homem que fez uma aliança, sabe? A aliança que nós fazemos com o nosso cônjuge, essa aliança com Deus. Por isso que Neemias foi bem sucedido. Isso é interessante nós estarmos atentos a isso, porque muitas vezes quando nós somos bem sucedidos, não é porque somos o melhor, não, é porque somos obedientes, temos uma aliança com Deus e somos fiéis a Ele. E Deus, ele está atento a isso, por isso que ele é misericordioso com essas coisas, porque esses detalhes Deus fica atento, ele nos observa. E isso é muito precioso, nós mantermos essa aliança, saber que nós temos uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus, ela é preciosa. Então, Deus faz as coisas diante das nossas orações, é pela nossa obediência, é por guardar esse mandamento, é por amar e guardar essa palavra e preservar. Então, as coisas caminham automaticamente, elas não precisam ser forçadas. Eu amo tanto que o que me vejo já faço com prioridade. Então, não é um mandor, não é um sacrifício, é por amor. A aliança com Deus, isso é extraordinário, isso é precioso em nossa vida. E Deus preza por isso. Era isso que eu queria compartilhar. Amém, é verdade. E voltando um pouquinho lá não tem como deixar de falar nele, que é em Esdras, quando ele lê o livro da lei, ensinando ao povo a voltar ao primeiro amor, uma das coisas era o casamento que tinha acontecido com o povo ímpio, né? E muitos deles tiveram que deixar, ou seja, a gente constituiu família, tinha já filho e tudo, então quando lembraram da palavra que foi colocada na mente, deixaram mulher, filho para trás, quer dizer, eles tinham gerado um laço, mas por amor a Deus quebraram aquele laço com aquela esposa e aquele menino. Muito bom. Mais alguém? Podem falar, meu povo. Fiquem à vontade. Então, vamos continuar. Assim como o Neemias passou por dificuldade, né, como a gente está lendo o livro de Esther também, né, em paralelo, Esther também teve seus perigos. Então, conforme o texto, diante dessas dificuldades, Esther convocou o povo ao jejum e oração. E a oração de Esther toma caráter comunitário de unidade. Está escrito em Esther 4:16, que diz assim: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. E eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Né? Então, aí convicção, né? Muita convicção, muita confiança, né? Certeza de Deus. Certeza da provisão de Deus. Né? E a gente encontra isso, a gente encontra muitos relatos de confiança no Antigo Testamento. A confiança espiritual não é confiar um no outro, mas em Deus, na provisão de Deus. Pode falar, Ritinha. Em relação ao jejum, o que eu quero compartilhar, que a gente não fala muito sobre isso, eu tenho aprendido que o jejum, para mim, é para me desentulhar, sabe? Muitas vezes é necessário o jejum, então o jejum não é aquela coisa, eu vou parar de comer, porque se você parar de comer e não estiver ali, ó, naquele tempo de oração e buscando a presença de Deus, por isso que desentulha para você discernir, para ter luz, para entender Deus. Então, se eu faço aquele momento de jejum e fico sem comer, isso é dieta. Então, voltando aqui. Então, muitas vezes é muito importante o jejum em tempos e tempos, porque o próprio Jesus disse que tem coisa na nossa vida que precisa você estar em oração e em jejum para você desentulhar algumas coisas que está lá dentro, para você discernir e ter luz de Deus. Então, isso é bíblico. Então, é só entendendo isso. É só para falar sobre isso, que é importante.
E esse tempo foi importante. Eu acho assim, que Esther entendeu esse tempo. Isso é um tempo que nós precisamos desentulhar o nosso coração para entender, para discernir, porque a luz vem com clareza, para discernir o que Deus quer nos falar. E se muitas coisas não ficam claras o nosso entendimento em relação ao jejum, eu garanto para vocês que nós estivermos um dia na presença de Jesus, ele vai nos explicar tudo isso. Mas ele vai nos perguntar o porquê de não exercitar essas coisas. Porque todas elas foram ensinadas. Uhum. Pois é. Então, eu acho que é importante. Isso é importante porque mostra assim, o relacionamento individual com Deus. Né? Você vê que Estela teve total confiança em Deus. Você vê que ele diz, manda o povo jejuar, ficar sem beber, ficar sem comer 3 dias e 3 noites que eu vou ao rei. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Eu e minhas criadas vamos jejuar também. Então, isso é tem um mistério que eu também não sei explicar. Eu só sei que eu obedeço. Quando, diante dessas coisas, quando Deus se manda fazer, quando ele dá esse discernimento para a gente vê um milagre. É verdade ou não é? Observe que coisas que a gente viu na Bíblia que você tinha que jejuar, logo depois veio um milagre. Não me pergunte o que significa. Eu não sei. Sei que muitas vezes você entendeu, eu obedeço, porque eu confio plenamente. Mas uma coisa eu entendo. E quando eu faço jejum, eu começo a desentulhar muitas coisas do meu coração. Deus me deu esse discernimento. Eu começo a entender e começo a ter clareza. Aí eu começo a fazer as coisas certas. Porque a gente precisa desse quebrantamento na presença de Deus. Precisamos, porque a nossa natureza ela é muito complicada. A gente precisa realmente ter esse quebrantamento diante de Deus. Então, tem coisas na minha vida que eu não preciso entender, eu só preciso obedecer e vejo um milagre acontecer. Então, é isso. Ok. Vamos para frente. Olha só o que diz lá no livro de Esther também. A soberania de Deus é claramente observada no livro de Esther. E ela se manifesta pela ação de pessoas escolhidas por Deus. Mordecai exprime essa percepção ao dizer que, se Esther não agisse, o seu povo viria de outro lugar, mas talvez Deus a tivesse feito rainha para ajudar o povo. Então, tudo tem um propósito de Deus, tudo tem o dedo de Deus pelo meio. Não é coisa do acaso, não é porque teve sorte. É Deus, gente. É Deus agindo nas nossas vidas. Cristão não tem esse negócio de sorte. Não, caiu do céu aqui e tal. Não existe isso. Tudo acontece para a glória de Deus. Então, se Esther se tornou rainha, não foi do acaso. O que cabe a nós, dentro da palavra de Deus, é aceitar, é concordar. Nunca e nem coincidência. Como é? E nem coincidência. Nem coincidência. E nem coincidência, viu? É complicado isso aí. Esse negócio de... Não dá. A mesma perspectiva é válida para Neemias. Por mais que os profetas, aliás, que as profecias estivessem se cumprindo por meio de Zorobabel, do sumo sacerdote Josué e de Esdras e Neemias, era necessário que essas pessoas escolhidas colocassem suas habilidades em prática. E assim a soberania de Deus nesses dois livros vincula a responsabilidade de Deus, né, a responsabilidade humana, a ação de Deus na história. Pode falar, Ritinha. Ritinha, não estou te ouvindo. Desculpa, meu microfone estava desligado, aí eu estava falando que não ia falar, eu estava só me ouvindo. Ok, alguém quer comentar alguma coisa? Podem abrir o microfone de vocês e falar, fiquem à vontade. Ok, vamos para frente. Bom, pode falar. Pode falar. Na história de Esther, o que me chama a atenção é a fé e a união desse povo. Porque eu creio que a maioria daquele povo que jejuou, eles estavam dando um passo à cega, apenas acreditando na fé, e agiram e esperaram a ação de Deus. Que no livro não fala de Deus, mas a gente vê a soberania dele o tempo todo naquele povo.
de maneira tão maravilhosa que eles foram usados, né? E todo aquele povo obedecendo, né? Fazendo jejum e lutando, né? A coragem de Esther, isso nos leva a ver, hoje em dia, o povo de Deus unido, né? Com esses problemas que o país está enfrentando, o povo de Deus mais unido e procurando de maneiras a se encontrar como nós estamos agora, a falar da palavra de Deus, a não deixar cair de maneira nenhuma a fé do povo. Então, a gente vê que as histórias se cumprem de maneira diferente, mas sempre utilizando a oração, a fé, a soberania de Deus sobre nossas vidas, Coragem, principalmente a nossa coragem, né? A coragem do povo de Deus. Ainda continua. Quer dizer, que essa fé a gente comprova que ainda é viva, e que a ação de Deus também ainda é viva em nossas vidas. Né? Eles estavam num só pensamento, né, irmã? Isso. E um pensamento único, estava todo mundo junto, fazendo tudo junto. E assim eu imaginando, hoje em dia você lança uma notícia, o governador lança um decreto, o mundo ele fica sabendo pela internet, né? Naquela época, ele diz assim, o mensageiro subia no cavalo e saía. E aí ele ia anunciar na praça, né? É assim que cita, não tem? De boca em boca, né, a notícia. De boca em boca, né? Ia saindo, né? Ia uns falando os outros. Aí a gente vê a idade desse povo. Ninguém podia ficar sem saber. Até que chegasse da batalha, né? Que tinha sido marcado para ser massacrado o povo de Israel. E aí cadê ele, Anderson? Eles vencerem, né? E aí, assim, a gente vê quando o povo de Deus se junta, se une num só propósito, não tem inimigo. O Senhor vence por nós, né? Eu queria falar, pegando um pouco o que a irmã vinha falando anteriormente, da fé. É importante uma coisa, gente. Como é importante a atitude de um líder. Você vê, a atitude de Esther. Sabe, ela é uma convocação que ela fez, isso estimula, leva o povo a acreditar, realmente a exercer a sua fé. A atitude de muitos líderes quando eles fazem isso. Porque muitas vezes o povão está vendo, o povão está tendo a vontade. Mas quando o líder se levanta e motiva o povo e chama, é isso aí, vamos à frente, isso é muito importante. Então, muitas vezes a gente tem a fé, mas a gente não faz nada. E veio essa fé com a união que a irmã falou, e a convocação daquele que está acima. Isso é tão poderoso, isso é tão motivador, isso é tão inspirador e ajuda tanta gente a manter essa união. Isso derrota Satanás, derrota o inferno, derrota tudo, essa união, sabe? E é só incentivando assim, mostrando a importância do líder se levantar, se posicionar. Isso também serve para nós como pequenos líderes. A gente precisa tomar atitudes assim que a gente tem que convocar o povo a fazer junto com a gente. Isso é muito importante. Bacana. Vamos nós. Bom, quais são as aplicações práticas que a gente pode tirar do livro de Neemias? A gente viu que Neemias liderou os israelitas, né? Há um grande respeito e há um texto da Escritura. Eu estou numa reunião, mas eu... Né? Tu desliga teu microfone. Neemias, por causa de seu amor por Deus e seu desejo de ver Deus honrado e glorificado, conduziu os israelitas à fé e obediência que o Senhor havia desejado para eles por tanto tempo. Então, isso era um desejo do coração de Deus. Da mesma forma, os cristãos devem amar e respeitar as verdades da Escritura, memorizá-la, nela meditar dia e de noite e dela depender para o cumprimento de todas as necessidades espirituais. E aí, baseado em Timóteo, segundo Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se nós, enquanto cristãos,
quisermos ter a mesma experiência do renascimento espiritual que os israelitas, devemos começar com a palavra de Deus. Por isso que os pastores frisam muito no culto, né? Relacionamento diário com Deus, leitura da palavra, buscai a Deus em todo momento, né? Perfeito, nós sabemos que nós não seremos. Aliás, nós não somos perfeitos neste mundo. Nós seremos perfeitos lá na eternidade, juntamente com Cristo. Quer falar, Ritinha? Ok. Mas pode falar. Eu me lembrei de uma coisa agora, né? A pessoa, o inimigo, que era o inimigo mortal dos judeus, né? Dos israelitas, né? Ele caiu na própria armadilha, né? Caiu na própria armadilha. Porque o povo estava orando, o povo estava atento, né? Para vir Mordecai, né? E ele acabou que ele se enforcou na própria força que ele tinha feito para enforcar Mordecai, né? O mal por si se destrói quando Deus está conosco, quando Ele está nos orientando e a gente está sob a sua guarda, submisso realmente, né, ao Senhor. Isso, exatamente, Marcelo. Vamos ler um pouquinho de Esther, né? Qual a aplicação prática do livro de Esther nas nossas vidas. O livro de Esther mostra a escolha que fazemos entre ver a mão de Deus em nossas circunstâncias na vida ou enxergar as coisas como uma mera coincidência. É aquilo que a gente comentou alguns slides atrás, né? Nada cai do céu por acaso. Nada na sua vida acontece por acaso. Ou eu passo a enxergar, enquanto cristão, a mão de Deus na minha vida, o cuidado de Deus, o zelo de Deus na minha vida, com coincidência, sorte. Isso não existe. Para um cristão, não. Deus é o soberano do universo e podemos ter certeza de que seus planos não serão movidos por ações de meros homens maus. Deus, ele não faz a coisa acontecer por acontecer. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Se torna até um pouco repetitivo, né? Mas se Deus é soberano, se Deus é o soberano do universo, por quê ou por qual motivo ele faria algo nas nossas vidas por fazer? Não, eu vou ali ajudar o Joãozinho, que ele está precisando de alguma coisa, eu vou ali colocar, né, um trabalho na vida dele. Não, eu vou ajudar ali a Mariazinha a fazer alguma coisa, né, porque ela pode passar fome daqui a um tempo, só mesmo para ajudar. Não quero nada em troca, não, ou só para ajudar mesmo. Gente, se ele é o soberano, se ele sabe tudo que aconteceu, tudo que acontece, tudo que vai acontecer, ele jamais faria isso. É tanto que eu coloquei aqui no slide, ó. Embora seu nome não seja diretamente mencionado, né? Nome de quê? O nome de Deus, seu cuidado providencial para o seu povo, tanto nos indivíduos como da nação, é evidente por toda parte. É aí onde entra a graça comum a todos, né? E a graça plena. Então, Deus, ele cuida de todos, independente de ser bom ou mal, independente de ser cristão convertido ou não, até o ateu, né? Que é o que diz não acreditar em Deus, Deus providencia cuidado para a vida dele. Deus providencia o cuidado para a vida dele. Paulo? Pode falar. É interessante sobre o livro de Esther, é que naquele tempo, o decreto real não poderia ser revogado nem pelo próprio rei, né? Não. Ele tacou o anel lá, acabou-se. Aí, de início, o rei ficou numa sinuca, né? Mas, o que o rei fez? Como todos os judeus iam morrer, eles não podiam reagir, o rei editou um decreto dizendo que eles podiam reagir a qualquer força de oposição. Sim. Como eles estavam preparados, sempre se prepararam para a luta, eles praticamente aniquilaram os adversários.
Quer dizer, na guerra, foi porque o rei não poderia anular o decreto, mas eu faço um decreto autorizando a vocês a pegarem armas e isso e ir para cima. Foi o que aconteceu. Então, Deus dá sempre uma solução. E outra coisa, ele que acontecimentos anteriores, né? O povo começou a ficar com medo deles. E alguns se passaram por seu lado, se tornando judeus por causa do medo. Exatamente. Paulo. Pode falar, irmã Nilda. Uma coisa também que eu vejo interessante, que o Ansuero teve aquela insônia, né? Aí foi consultar os livros e pôde ver a vida de Mordecai, né? E isso foi assim uma coisa que ajudou, foi necessária para que ele não fosse enforcado, né? Aí eu fico pensando assim, muitas vezes Deus também nos dá assim algumas insônias durante a noite, mas a gente não tem o discernimento às vezes de perceber que quem sabe aquela insônia, Deus está querendo que a gente ore. Deus está querendo que a gente separe aquele momento para orar, porque às vezes o tempo é tão corrido, as pessoas não têm tempo nem para Deus, para parar, para orar, para ler a palavra. Aí Deus dá essas insônias durante a noite para a gente fazer isso aí. Então, é assim, houve até um propósito, né, nessa insônia do rei, né, para que ele pudesse consultar os livros, né, e ver, mostrar as ações, né, de Mordecai, né? E viu os instrumentos, ele diz aqui, instrumentos necessários para que pessoas escolhidas por ele entrem em ação a fim de realizar a sua vontade. Eu entendi assim, entendeu? Como uma lição para mim, para nós, né? Tá certo, tá ótimo. E é isso mesmo, irmã. A gente tem que tirar lições da Bíblia para as nossas vidas, né? A Bíblia é o único livro que passa por séculos e séculos, né? Um livro que foi escrito antes de Cristo e que nunca cai de moda. Você vê que o texto dele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Entra livros, entra literatura, sai literatura, cai literatura, mas a Bíblia ali, ela é constante. Não tem alteração. Paulo, e outra coisa muito interessante, né, que eu observei, e até falo, né, que assim, porque justamente na hora da insônia do rei, justamente o texto foi, o texto que foi lido, né, foi justamente quando Mordecai salvou o rei, né, e ele disse que foi que fizeram de homem, que fizeram alguma honra e tal, né, aí não foi feito nada. E aí chama o outro lá, o Amã, Amã, deu o nome do homem. E aí o rei diz, faça isso, você vai botar ele, você vai andar com ele. Eu fiquei imaginando aquele homem, sabe? Você manda aquele com ódio. Servindo o Filho de Deus. Para concluir esse slide, só para fechar mesmo a fala da gente, ele diz que, através do exemplo de Mordecai e Esté, a linguagem silenciosa do amor que o nosso Pai muitas vezes usa para comunicar-se diretamente ao nosso espírito é apresentada nesse livro, no livro de Esté. Então, Deus ele não precisa de plateia, Deus ele não precisa de muita zoada ou de zoada alguma. Deus ele fala com a gente em secreto, é no silêncio, é na tranquilidade, entendeu? É tanto que ele usou Mordecai e Esté para quê? Para uma linguagem silenciosa, tranquila. Nós somos templos do Espírito. Nós nos reunimos em um templo religioso para propagar, para espalhar o amor de Deus para as nações, para as comunidades, para a comunidade local, entendeu? Para espalhar esse amor. Mas Deus ele tem formas variadas de conversar com a gente, de falar com a gente. E o livro de Esté é muito interessante quanto a isso. Ô, Paulo, pode dá falar. tempo só uma observação? Dá. Faltam 5 minutos. Rapidinho. Certo. Então, acho que foi domingo passado,
que a Ritinha falou na escola sobre você estar cheio, você estar cheio de Deus, para você poder... as pessoas vão lhe procurar naturalmente se você estiver cheio de Deus, porque você vai ter o que oferecer. Foi isso mais ou menos que ela falou. Se alguém lembra. Acho que foi aqui que ela falou. E aí, esses dias, tem sido algumas interessante, eu me lembrei dessa palavra da Rita, que de pessoas, ontem de madrugada, que era 6 horas da manhã, né, aí, às vezes, não me leva às 6 horas da manhã, né, que eu não vou faltar aí para perto nenhum. E aí, ela mandou um zap para mim, mas ora por mim, por favor, pela minha família, eu tô com muito medo, estou bem, blá, blá, blá. Aí, assim, fazia um que ela estava comigo, né, e eu disse assim, olha aí, o Senhor... Me lembrei dessa palavra da Ritinha, né? Olha aí o Senhor direcionando as pessoas para a gente, para a gente orientar esse povo, para gente, elas estão desesperadas, né? A gente tem medo, mas a gente não está desesperado, né? E aí, assim, a gente cada vez se encher mais de Deus, se encher do Senhor, para a gente poder ajudar outras pessoas, né? Pronto. Outra aplicação prática do livro de Esther é que Esther provou ter um espírito piedoso e manso, e também mostrou grande força e obediência voluntária. A Bíblia, ela deixa isso bem claro para a gente, né? Deus ele não força a gente a segui-lo, a gostar dele, a apoiá-lo, a aceitá-lo. Você faz isso de forma voluntária. A sua obediência para com Deus é voluntária. Qual é o filho que se rebela contra o pai? Qual é o filho que se coloca contra seu pai? Então, desse mesmo pensamento humano, Deus ele nos trata. Ele nos trata como filhos seus. Então, se eu faço algo que desagrada a Deus, eu estou desobedecendo às leis de Deus, às orientações de Deus. A humildade de Esther foi marcadamente diferente das pessoas ao seu redor. E isso a levou a ser elevada à posição de rainha. Ela nos mostra que permanecer respeitosa e humilde, mesmo em circunstâncias difíceis, se não humanamente impossíveis, muitas vezes nos posiciona para ser um vaso de bênção incalculável a nós mesmos e aos outros. E aí, me faz lembrar de Jó, né? Jó, Deus deu tudo, né? Jó é um homem rico. Jó foi uma pessoa rica, grandes posses, e em um dado momento da sua vida, né? Jó, ele foi tentado. Foi tentado com a permissão de Deus. E todo mundo conhece essa historinha. Todo mundo conhece a história de Jó. E Deus permitiu. Vá até certo ponto, mas não tire a sua vida. E Jó perdeu tudo que tinha, Jó perdeu filhos. Em um momento, a esposa sugere para que ele amaldiçoe o nome do Senhor, e o que ele faz? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se nós estamos passando por dificuldades nessa pandemia, glória a Deus. Não pela pandemia, mas por lições que nós vamos tirar depois disso. Ou que nós já estamos tirando nesse momento. Quais são os ensinamentos que Deus quer que a gente aprenda? Né? Então, isso é importante. Pode falar, Ritinha. Esse tempo que nós estamos passando, como você falou, nós já estamos aprendendo. Deus, eu acredito que o Senhor está trabalhando situações. Tem algumas pessoas que não têm paciência, precisam ser trabalhadas. Tem algumas que são inquietas. Então, assim, cada situação, gente, não é para maltratar, é para trazer um tratamento de crescimento, de fé.
todas as coisas, como tudo que você falou aí, todas as situações, todas elas, é para um propósito. E nós temos que estar agradecendo a Deus, é durante o processo. Depois ele vai ser glorificado. E ele vai ser glorificado durante o processo. Então, Amém. é tempo de agradecer, sim, porque a palavra de Deus diz que em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É tempo de agradecer. Agradeça a Deus todos os dias, tempos ruins, tempos bons. Deus está presente em todos os momentos. Deus está presente. E nós não temos que nos desesperar. Porque eu estou com dor, porque eu estou com falta de ar, porque eu estou com coceira, com isso e aquilo. Não importa. Deus está presente em todos os momentos. E eu acredito, e eu digo para você, se você não tem paciência, se você não sabe lidar com essa situação, Deus vai trabalhar isso na sua vida, porque ele trabalha. O que ele quer? Ele quer ver o melhor em nós. Homens e mulheres transformados, regenerados, firmes. Porque coisas piores virão. Como é que a gente fica se a gente não vai ser tratado agora? A gente vai... É porque a aula tá muito boa, viu? É muito legal. Por isso que eu digo 1 hora de EBD é pouco, né? É pouco. A gente só sai porque começa o culto. É verdade. É verdade, porque senão a gente continuava aí até... Mas eu abri esse link, eu vou concluir. Só concluir, né? Só fazer a conclusão. Ritinha, conclua seu pensamento, por favor, minha linda. Tudo bem. Em Filipenses 4, acho que começa no 11 e no 12. Sabe que Paulo disse? Ele descobriu um segredo. O segredo é esse, gente. É estar contente em toda e qualquer situação. Então, se você não sabe ainda isso, Deus vai tratar isso. Você vai descobrir esse segredo. Você vai se alegrar com o que é isso. Eu concluo aqui, porque eu tenho que ir para Deus, eu estou descobrindo esse segredo. Isso não maltrata, isso cresce, isso se fortalece, faz ser firme na fé, e ser uma pessoa cheia de Deus e de autoridade. Amém. Amém. Pode concluir, Paulo. Vamos orar, né? Vamos orar. Quem ora, fique à vontade. Eu posso orar. Pronto. Mas você não vai falar mais. Você vai fechar, não? Já vai orar, sim? Alguém tem algum pedido de oração para eu orar? Eu quero pedir oração pelas nossas famílias, né? Pelos nossos idosos, né? Todo dia eu oro tanto pela minha mãe, que ela tem 80 anos. Eu disse, eu não quero que a minha mãe morra agora, não deixa que ela pegue esse negócio. Não permita que ela pegue esse negócio. E aí, às vezes eu me estresso um pouco e fico preocupada por causa dos meus sobrinhos, do meu irmão que mora com ela, que ele não tem muito cuidado, sabe? Eu disse, mas eu já tenho dito para o Senhor que ela está nas mãos dele. Né? E eu tenho conversado todo dia com ela. E aí, para ter pedido ao Senhor, né? Pela nossa igreja, os irmãos que não estão participando conosco, porque não dominam a tecnologia, porque não tem, qualquer motivo, né? Mas que eles estejam, de alguma forma, se alimentando, ouvindo da palavra. Essa fala da Mazé é importante na questão do pessoal que não está conseguindo conectar, porque, assim, no próprio grupo, eu já me coloquei à disposição, o Gilson sabe baixar, né? O Beto já sabe se organizar, é tanto que a gente organiza a reunião dos homens, tem o Luciano, tem o Márcio, gente, então, assim, a gente tem que se organizar e chamar esses irmãos que estão sem frequentar, né, de forma virtual. Porque acaba assim, quando a gente se distancia, a gente enfraquece, né? A gente sabe que enfraquece mesmo. Não tem como. E aí a gente estando junto, a gente vai nesse compartilhar de hoje, tão bacana, né? Quantas lições a gente não pode aprender, a gente não pode... Porque quando começou a pandemia, uma das preocupações, né, de toda a igreja era, como é que vai ser os cultos agora? Vixe, como é que a gente vai se reunir? Você não pode estar juntos, não pode estar aglomerado e tal. E aí as pessoas encontram as ferramentas, né? Deus nos mostra as opções de reunião que nós temos, Zoom, Live,
Instagram e por aí vai, e as pessoas mesmo assim não dão valor. Então a gente tem que começar a puxar esse pessoal, porque isso é importante, senão esfria. Ok? Então, o pastor Jário falou uma coisa interessante. Faz uma ligação para essa pessoa, pergunta como ela está. Às vezes você dá uma palavra, você até ouve ela e se for necessário, você fala alguma coisa. É importante a gente fazer uma listinha e dizer, será que eu vou ligar para fulano? Acho que no momento agora a única coisa que podemos fazer é ligar para ler alguma coisa, para orar, se for preciso, para essas pessoas, falar alguma coisa, entendeu? A ligação por esse tempo é muito importante. Ou mesmo alguma coisa pelo WhatsApp, não sei. Amém? Por favor. Amém. Meu esposo acabou de receber uma notícia agora, ele está bem agoniado agora ali, a mãe dele não está passando bem, a mãe dele é uma mulher de quase 80 anos, e ele está, eu vou também colocar diante de Deus, ele está muito triste, porque ela está passando mal agora, nesse momento mesmo. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por este dia, muito obrigada. Agradecer ao Senhor porque tem cuidado de nós, tem cuidado das nossas famílias. Deus, eu peço pela vida dos meus irmãos, para que o Senhor venha fortalecer os seus corações, abençoar eles na sua casa, com a sua família, dando a eles sabedoria, discernimento em tudo que for preciso, luz, que eles tenham a tua direção, tenham a tua orientação, Pai Santo. Assim como o Senhor orientou Neemias e Esté em tudo que foi preciso, Deus, eles também são os teus filhos, nós somos os teus filhos, e o Senhor não vai fazer a mesma coisa, o Senhor não vai deixar faltar, o Senhor vai dar direção para todas as situações, o Senhor não vai deixar faltar. Deus, eu te peço que o Senhor seja com toda essa família, a família Batista Aliança aqui em Carreiro, abençoe todos os enfermos, dando a cura. Visite agora a mãe do Adailson, Deus. Coloca a tua mão. Olha para a necessidade dos seus irmãos e a angústia que eles estão passando agora, que eles não sabem o que fazer, mas o Senhor sabe. Eu te peço que tu dês cura àquele que está precisando nessa hora. Ajuda essas pessoas. Ajuda aquele que ainda não entende essa situação e que é fraco espiritualmente. Seja fortalecer. Deus, muitas coisas não tem para que estar perguntando, mas o porquê, mas para que todas essas coisas sejam para glorificar o teu nome. Eu peço, Senhor, que esse tempo que nós estamos passando traga glória, traga crescimento para a vida de alguns, traga fortalecimento, que quando estivermos juntos, venhamos compartilhar o quanto crescemos na palavra, o quanto crescemos na oração, o quanto crescemos juntos, até mesmo nesses encontros, nessas salas de bate-papo, de oração, nas nossas lives. Deus, tu providencia todas as coisas. Senhor, que bom saber que o Senhor está presente, que bom saber que tu é a nossa segurança. Que nós estamos debaixo dessa sombra protetora, Deus, e que todos aqueles que nós colocamos em oração estão debaixo da sombra protetora de Deus. Que o Senhor coloque dentro do nosso coração essa confiança, que quando nós oramos, é um presente que nós damos para aquela pessoa. Que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor está atento a todas as coisas. Nada no mundo inteiro está desatento aos olhos de Deus, nada. E nós vamos ver o resultado de todas essas coisas, porque o Senhor é um bom Pai que dá boas coisas aos seus filhos, e o Senhor está atento às nossas orações. Que cada um tenha um bom domingo com seus familiares, Deus, e uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém.